Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, e o versículo é de número 10 em diante. Carta do apóstolo aos Efésios, capítulo 6, o verso 10 até o versículo de número 20. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Maravilha. O Espírito Santo vai esquentar a nossa vida hoje, amém ou não? Glória a Deus. Para quem está com frio aí, o Espírito Santo é fogo. Aleluias, ele esquenta a nossa vida, em nome de Jesus. Aonde tem a presença do Espírito Santo, então não tem gelo não tem frieza espiritual. Podemos estar abatidos sim, mas não destruídos, amém? Glórias a Deus. Podemos estar tristes, podemos estar de fato cansados, mas o Senhor, aleluias, é a fonte da nossa vida, é a fonte do nosso vigor, é a fonte da nossa existência. Então no Senhor nós temos tudo aquilo que precisamos para sermos nutridos, aleluias, no Espírito e como consequência na alma e no corpo, amém? Quem achou Efésios 6 e 10, amém? Diz assim a palavra, o título aqui está a armadura de Deus. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, ou no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Diga cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Tome o teu assento em nome de Jesus de Nazaré. Glórias ao Senhor Jesus. A armadura de Deus. Texto tremendo da palavra do Senhor, que nos ensina nos nossos dias como sermos bem-sucedidos nas batalhas espirituais que temos e que ainda teremos nas nossas vidas. Batalhas espirituais, sim. Talvez alguém aqui já enfrentou batalhas,
talvez alguém esteja enfrentando batalhas, mas talvez aqui esteja alguém que ainda vai enfrentar batalhas. A palavra de Deus é certa em nos dizer que existe uma batalha travada, existe uma guerra espiritual, existe um conflito que o apóstolo Paulo vai nos dar aqui uma ideia vai fazer uma analogia com guerras reais, enfrentamento físico. Tamanha é a luta que nós temos travada dia após dia nesse mundo em que nós vivemos. É por isso que muitas vezes você está muito bem, você está cheio, você está novo, você está nova, você se sente bem, você se sente forte, revestido, revestida, mas por horas tem dias que você está o contrário disso. Você sente ataques, você sente opressões, você sente perseguições, você sente que algo está acontecendo em uma esfera que você não vê com os olhos naturais. E esta luta, essa guerra espiritual, ela é real, diz a palavra. O apóstolo Paulo vai trazer o entendimento para a igreja de Éfeso, através de uma situação real da sua própria vida. Ele está preso, o texto diz que ele está acorrentado, está em correntes, e diz a história que ele está diante de soldados romanos, e ele observa aquela vestimenta, aquela armadura dos soldados. Ele olha cada parte, cada peça daqueles soldados, e ele então começa a fazer uma analogia, trazer um entendimento, um ensinamento para a igreja do Senhor, que também passa por guerras, mas não em batalhas físicas como aqueles soldados romanos, que precisavam de todo aquele aparato, que precisavam de toda aquela armadura, de todo aquele traje de guerra para sim ter conflitos armados, embates físicos violentos que culminariam na morte de alguém, seja ele ou seja o adversário. Mas Paulo vai dizer: a nossa luta não é como a desses, mas ela existe, é real, e para isso ele chama a nossa atenção nessa noite para este texto, nesta palavra. Aleluias! O apóstolo está fazendo algo aqui muito tremendo, está nos mostrando, nos dando ideia da dificuldade que é, irmãos, combater as nossas guerras. A Bíblia nos ensina, aleluias, que existe guerra sim. O texto está dizendo que há um combate. O texto está dizendo que nós devemos nos fortalecer para este combate. O texto está dizendo que há um poder, aleluias, à disposição da igreja para se preparar para este combate. E o texto já nos diz que este poder é a força do Senhor, é o poder de Deus, ou seja, não é o meu braço, a minha habilidade, não é a nossa destreza em guerrear nesta terra, neste mundo, em fazer o que fazemos, mas ele vai dizer: fortalecei-vos antes, sobretudo, no Senhor e na força do seu poder. Ele está trazendo entendimento, irmãos. Ele está trazendo entendimento que é uma batalha. Ele está trazendo entendimento que existe a necessidade de um fortalecimento. E ele está nos dando a entender que esta guerra não é travada contra seres humanos, mas ele disse no texto, não é contra seres humanos. Em algumas traduções, não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra humanos. Não é contra pessoas, não é contra alguém que está talvez próximo de você, alguém da sua parentela, alguém do seu trabalho, alguém do seu convívio, até mesmo alguém da igreja. Não é esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem que se constitui ou se configura inimigo seu. Ele está dizendo: o nosso inimigo não é de carne e sangue, não é ser humano, mas o nosso inimigo é espiritual. E nós já começamos a aprender algo aqui muito tremendo que ele vai nos ensinar. Eu não sei que
batalha você vive ou que você tem passado. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a minha, a sua, a nossa guerra no dia de amanhã. Eu só sei que o Senhor está dizendo que ela existe, que ela é real, mas que há um poder sobre nós. E diz a palavra lá no Antigo Testamento, como uma figura, quando o povo de Israel sai a guerrear contra os amalequitas, lá estava Moisés, né? Lembra daquela passagem em cima do monte? E quando diz a palavra, ele estava com os braços erguidos, o povo de Israel o quê? Vencia a batalha. Mas quando ele se cansava e abaixava o braço, o povo de Israel começava a perder aquela guerra. E eu quero dizer para você que não é mais Moisés que está com o braço erguido para te abençoar, mas são as mãos do próprio Deus que te abençoam nesta noite. Quem crê diz amém, aleluias. Aleluia, a mão do Senhor não está encolhida, de modo que não possa abençoar a minha e a tua vida nesta noite. Dê um glória para Jesus nesta noite. Aleluia, eu disse, irmãos, que o Espírito Santo aquece o ambiente. Aleluia, aleluia, aleluia. Vivemos em tempo de muito desvalor, em tempo de paganismo, em tempo de idolatria, de prostituição, de promiscuidade, de falta de valores cristãos, de ocultismo, de feitiçaria. Tudo isso são manifestações de coisas contrárias ao nosso Deus e que trazem batalha para as nossas vidas. Uma vez que eu e você nos posicionamos do lado certo, uma vez que eu e você nos posicionamos diante do Senhor, uma vez que eu e você nos alistamos no exército vencedor, que não vai vencer, que já venceu a guerra. É uma guerra vencida. Eu não sei se você sabe disso, ou alguém que me ouve nesta noite pela rádio. Eu não sei se você sabe, mas a batalha que nós travamos já é vencida. Não há chance de perdermos ela, porque o nosso general já venceu e ele entrega a vitória nas nossas mãos. Você pode estar sendo atingido, você pode estar sendo perseguido, respingado, aleluia, com fagulhas desta guerra, mas o resultado dela está na Escritura Sagrada. A vitória é do Senhor e da sua igreja. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vivemos tempos de batalha. Aleluia. E como sermos fortalecidos por Deus nesta batalha? Como podemos guerrear nesta batalha? É isso que o Senhor colocava no meu coração. Como é que nós podemos caminhar nesta terra e enfrentarmos esses embates espirituais, esses combates, essas batalhas, e aleluias, nós não sermos retirados da presença deste Deus Todo-Poderoso? Então, a palavra de Deus vai nos ensinar algumas lições. E a primeira lição é que nós temos que conhecer o nosso inimigo. Diga para o seu irmão: conheça o seu inimigo. E entender como ele trabalha. Esse texto nos dá um relatório do céu sobre o nosso inimigo, sobre essa luta, como ele trabalha. Já disse o texto que ele se disfarça, ele se camufla. Então muitas vezes achamos que a guerra é com o Pedrinho, com a Mariazinha, ou com a nossa mãezinha, ou com o nosso pai que ainda não conhece o Evangelho. Nós achamos que a nossa guerra é contra a vizinha lá que é nervosa. Nós achamos que a nossa guerra é contra o nosso chefe que é estressado. Nós achamos que a nossa guerra são contra os próprios filhos, porque estão na idade, quem sabe, da adolescência, onde tudo é mais difícil de se processar. Mas a palavra vai dizer que a nossa guerra não é contra essas pessoas. Não é contra o cônjuge, o marido, a esposa, não. Mas a guerra é contra quem está por detrás, disfarçado, se disfarçando no meio dessas pessoas, por entre essas pessoas, talvez até usando essas pessoas. Mas a Bíblia diz que é Ele o responsável, e nós temos que ajustar a nossa mira, porque nós não podemos destruir as pessoas que precisam do Evangelho, mas mirar naquele que merece, aleluia, o fogo do céu, o inimigo das nossas almas. Aleluias, conhecer o nosso inimigo. Ele se disfarça, ele se camufla, ele se esconde. Não só isso, ele prepara cilada. Diz o texto: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Ele arma cilada. Quem sabe o que é cilada? É laço, é armadilha, é engano, é aquilo que parece que é, mas não é. É aquele convite que parece que é bom, mas no fim não é. É aquele lugar que parece que é bom frequentar, mas que o final não é. Porque vai nos arrastar para algum tipo de morte, porque vai nos arrastar para algum tipo de caminho adulterado, porque vai nos tirar da presença desse Deus que é ciumento. Diz a palavra em Tiago, Ele tem ciúmes de nós. Tiago diz, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aleluias. Nós temos que entender como Ele trabalha, irmãos. Ele faz planos, estratégias, armadilhas para nos fazer cair, laços, como disse o nosso irmão, para nos fazer tropeçar, para pegar e prender os nossos pés. Aleluias, Ele faz coisas para nos rebelarmos contra Deus. Aleluias. Eles estão no nosso caminho todo o tempo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele arma ciladas, Ele arma armadilhas. Cuidado. Eu não sei qual é a tua fraqueza, irmãos. Por certo, eu sei qual é a minha. Mas o que eu tenho entendido nesta caminhada é que a minha fraqueza não é a mesma que a tua. A tua não é a mesma que a minha. Por isso eu não posso me basear ou ter a minha vida como um parâmetro para olhar e julgar a sua. Porque às vezes eu olho algo e acho tão desnecessário aquilo que alguém faz. Mas eu preciso entender que da mesma forma este alguém olha o que eu faço e pensa a mesma coisa. Porque são fraquezas, são debilidades diferentes que nós temos que nos manter vigilantes a todo tempo. Porque se nós não vigiarmos, Ele vai armar cilada e vai prender o nosso pé e vai puxar para a cova. É isso que Ele quer. A palavra diz, aleluia, em João 10, Ele veio para matar, roubar e destruir. Quando você olha um programa policial, irmãos, eu tive essa experiência assistindo uma vez um programa policial, aquele que passa ali na hora do almoço. Algo, cenas bárbaras, de requintos de crueldade, coisa que parece que é impossível o ser humano fazer e cometer tamanha atrocidade, maldade. E o Espírito Santo falava ao meu coração, isso faz muito tempo, porque chega uma hora, irmãos, que você não aguenta ver essas coisas, o próprio Deus Ele vai te tirando. Não estou julgando quem assiste, não, mas tem uma hora que é tanta morte, é tanta coisa ruim que faz mal, parece que sufoca. E o Espírito Santo, eu perguntava, como um homem pode fazer isso? Na ocasião era um filho que havia matado a sua mãe, havia separado partes do corpo e havia enterrado no próprio quintal. Não pode. E o Espírito Santo falava, o ser humano não, mas o diabo sim, é ele quem está por trás dessas maldades, é ele quem está por detrás disso. Nós temos que conhecer e cuidar. Ele arma ciladas para nos afastar de Deus, para nos fazer cair. Ele arma ciladas para nos fazer voltar atrás. E não só isso, mas Ele também produz o dia mau. Diz a palavra que nós temos que estar firmes, armados, protegidos para o dia mau, para enfrentar, para resistir no dia mau. Lembra da vida de Jó? Lembra o que ele causou na vida de Jó? Um exemplo apenas. Lembra o que ele realmente proporcionou naquele dia de Jó? Perdeu filhos, depois perdeu animais, perdeu propriedade, perdeu tudo, ficou doente, ficou numa situação terrível. Ele trouxe um dia mau para a vida de Jó. E muitas vezes ele quer preparar dias maus para que eu e você desistamos da caminhada. Porque a tentativa dele, como eu disse, é nos fazer parar, desistir. Ele sabe do futuro e do destino dele. Ele sabe o que está escrito em Apocalipse, que haverá um dia em que ele será lançado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Satanás será lançado lá, a besta, o anticristo, o falso profeta, os anjos caídos e todos aqueles rebeldes que não aceitarem a Cristo como solução e salvação de Deus. Ele sabe para onde ele vai e ele quer arrastar. Nós temos que conhecer. Ele produz o dia mau. Aleluias. Mas eu não vim aqui nesta noite para falar dele apenas. Eu vim para principalmente falar aquilo que está a nosso favor. Eu vim aqui para profetizar
nesta noite sobre a tua vida, igreja do Senhor, que você é um soldado do Senhor Jesus, e que você tem armadura, aleluia, disponível à disposição da tua vida. Eu vim aqui para dizer que você tem poder sobre a tua vida, que é uma mão de poder sobre a tua vida. Eu vim aqui profetizar que Jesus vai levantar um exército nesse lugar, nesta cidade. Um exército, Deus quer levantar um exército. Deus quer levantar a minha vida, a sua vida. Esta igreja não tem esse negócio de quem está em cima ou quem está embaixo, porque todo mundo está envolvido em alguma área, em algum setor de trabalho do reino de Deus. Não tem ninguém que esteja apenas sentado aqui neste lugar. Todos estão envolvidos em algo, então Ele está levantando um exército. Eu vim profetizar nesta noite uma armadura de Deus sobre a tua vida nesse lugar. Vistam toda a armadura de Deus nesta noite. Aleluia, vista toda a armadura, conheça as armas espirituais, conheça o que a palavra prometeu, o que a palavra diz, use o que está prometido. E nós precisamos entender o que são esses objetos, nós precisamos entender qual é a mensagem que o Senhor traz para as nossas vidas através desses objetos, através desses utensílios. Quais são as mensagens? Porque, irmão, vamos desmistificar algo aqui, tá? A armadura do Senhor não é algo que eu possa simplesmente numa oração tomar ela como se fosse um objeto. Senhor, eu pego agora e coloco em mim, e começo a me apalpar, como eu já vi, sabe, pessoas assim entenderem desta forma, colocarem nos seus pés como se fosse algo físico, um capacete, um coturno. Não, ele está usando aqui uma figura, ele está usando aqui ele está usando uma metáfora para dizer verdades espirituais que eu e você, sim, temos que nos apropriar todos os dias pela fé, pelo poder da palavra, pela leitura, pela meditação. Aleluias. Quais são as armaduras espirituais que nós temos disponíveis? A primeira que ele fala, o cinturão da verdade. Aleluias. Diz a palavra, deixa eu ler para você. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinturão da verdade, irmãos, naquele tempo, parte da armadura do soldado romano, cobria da cintura até mais ou menos aqui no ventre, na altura aqui do umbigo, mais ou menos, aproximadamente. Um cinturão que na verdade dava suporte para todo o resto da armadura. A couraça estaria ligado, a espada estaria ligado. O cinturão era praticamente a base, o cinturão era o suporte para toda a armadura. Cingir no mundo antigo dava a ideia de estar pronto, preparado para a batalha. Quem estava com o cinturão afivelado era como se dissesse: eu estou pronto, agora estou preparado, já está tudo aqui equipado, a couraça, a espada, tudo agora já está pronto, porque eu engatei, eu amarrei, eu tranquei o cinturão, eu coloquei, eu me cingi com ele, eu pus o cinturão. Mas ele vai dizer o cinturão da verdade, verdade da sua palavra, verdade da sua promessa. Qual é a verdade para as nossas vidas? Jesus Cristo disse um dia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A estratégia de Satanás nesses dias é colocar mentira na cabeça das pessoas, é disseminar mentira no meio do povo de Deus, é colocar falsas doutrinas, é colocar engano, é desvirtuar, aleluias, a verdade do Senhor. E aqui quando eu digo verdade, irmãos, não é a verdade que cada um acha que é, não é a verdade do cientista, não é a verdade do empresário que é o lucro, não é a verdade do médico que é a pesquisa e a cura, não é a verdade, aleluias, não, a verdade aqui é a verdade maior, é a verdade suprema,
É o Senhor Jesus Cristo, aleluia, como Filho de Deus, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como aquele que havia sido prometido e que veio como cumprimento das promessas do passado, que deixou a sua glória, aleluia, que se esvaziou da sua glória, veio cumprir, aleluia, o plano da redenção e oferece, aleluia, a reconciliação a todo o ser humano. Coloca, o Paulo disse, coloca o cinturão da verdade. Toma Jesus Cristo por fé. Acredita no Evangelho. Acredita na boa nova. Acredita na notícia do Senhor Jesus. Acredita que Ele é o Messias, ungido Filho de Deus. Acredita que Ele perdoa pecado. Acredita que Ele traz salvação para o homem. Acredita que é somente por fé. Não é por obras. Não é por riqueza. Não é por nada, mas é por fé na pessoa e na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Deixa para trás o engano. Deixa para trás o engano. Deixa para trás as crendices. Deixa para trás, aleluias, as tradições. E tome a verdade para a sua vida. A palavra, o Cristo, o verbo que era Deus, estava com Deus e que é o nosso Senhor e Salvador. Aleluias. Satanás vem com mentiras, meias verdades. Às vezes não é nem mentira completa, irmão. Às vezes é uma meia verdade. Às vezes ele vem com uma situação, aleluias, que por exemplo, assim. Nós sabemos que a Bíblia diz que é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. O próprio Jesus disse a Nicodemos: em verdade vos digo, é necessário que o homem nasça de novo para ver o reino. Então nascer de novo implica em mudança de vida, mudança de pensamento, de atitude, mudança de mentalidade. Paulo vai reforçar dizendo: transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que então vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos ver Pedro chamando, encorajando a igreja a se santificar, a se separar daquela geração adúltera. Ele disse: geração adúltera, se arrependa e venha para o Senhor. Ele dizia: sede santo, porque santo é o Senhor, e sem santidade ninguém vê o Senhor. Então Satanás, ele entra com meias verdades, dizendo para as pessoas que pode acreditar em Jesus, pode ter Ele como Senhor da sua vida, mas não precisa mudar nada na sua vida. Você pode viver, você pode desfrutar, você pode fazer tudo o que você tem vontade, basta você acreditar que Jesus é o Senhor. Ora, isso, a Bíblia diz que Ele, os demônios creem e tremem. Então é esse tipo de coisa. Vai tirando o foco da cruz, vai trazendo doutrinas que falam de tudo menos da cruz, falam de riqueza, falam de bens materiais, posses. A vida, o galardão se resume a esta terra. Quando Paulo diz que aquele homem, o homem que espera em Cristo somente para essa vida, é o mais miserável de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15. Porque a maior promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Ele dizia: o meu reino não é daqui. Ele declarava: se eu quisesse eu chamava, eu pedia para o Pai ia enviar legiões de anjos para me salvar, para lutar por mim, mas não é daqui o meu reino. Ele estava estabelecendo o seu reino. Então, meias verdades no meio do povo de Deus. E a Bíblia vai dizendo que o caminho que leva à salvação é estreito e é de difícil acesso. E é um caminho largo, onde a porta é larga, mas ali diz a palavra que os que vão entrando por ali, vão indo para a perdição. Entenda, meias verdades, o diabo vai disseminando, e o Paulo vai dizer: não acredita nisso, antes se prepare, pega o cinturão da verdade, amarra ele, porque a verdade de Jesus, do Evangelho, é o que vai dar sustentação para todas as áreas da sua vida. Quem pode dar um aplauso a Jesus? Dê um aplauso a Jesus. Aleluias. O cinturão da verdade. Aleluias. A segunda armadura que ele vai dizer aqui para nós
cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Diga, couraça da justiça. Caráter, integridade, santidade, busca. À medida que buscamos o Senhor, a justiça dele vem sobre nós, é colocada em nós. Aleluias. Proteção, justiça de Deus. Mas não porque eu e você somos justos. Escute o texto da palavra do Senhor, só escute. Romanos 8, verso 31 em diante. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Aleluias. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Olha aí, está falando de principado, irmão. Nem altura, nem profundidade, aleluia, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele quem nos justifica. Aleluias, ele cumpriu o propósito. O Senhor Deus exigia um preço alto, um sangue puro de um cordeiro puro, sem mancha e sem mácula. Ele exigia como preço do pecado da antiguidade, o preço de morte do seu próprio filho unigênito. Jesus cumpriu, pagou a dívida. E neste ato de redenção, aleluia, também é chamado de justificação. Porque eu e você que somos injustos sim, somos imerecedores sim, mas neste ato do Senhor Jesus, diz a palavra que Ele nos justifica diante de Deus. Essa é a couraça que nos protege. A couraça da justiça do soldado estava no peito dele, protegendo os órgãos vitais, pulmão, coração, aleluias, e outros. Estava ali, era feita por couro de animal, era feito com material resistente, para que ele não fosse atingido e morto. A justiça de Deus é que nos protege. A justiça de Cristo é que nos justifica dos ataques do inimigo. Porque quando ele ataca, ele quer justamente nos acusar. Ele quer justamente dizer: você está dizendo que é crente. Você diz que vai morar no céu. Sabe aquele dia, irmão, que você está mal, que alguma coisa aconteceu, aquele pensamento ruim começa a surgir. Começa a vir dardos, setas na mente dizendo: você não merece, você não é digno, você não vai entrar coisa nenhuma, você vai queimar no inferno, volta para o mundo, se suja lá porque você não tem jeito. Isto são os ataques do inimigo tentando, aleluia, entrar a justiça de Cristo que está sobre a tua vida. Mas nessa noite tome a armadura de Deus, tome a couraça da justiça. Quando este pensamento vier, repreenda e digo: Cristo me justificou, sai para lá, Satanás. Decante araba suriandarai. Aleluias, aleluias, aleluias. Couraça da justiça, a justiça de Deus, aleluias. Mas é tão importante eu e você termos a couraça, irmãos, porque quando esta couraça fica pelo caminho, quando esta couraça cai, o inimigo nos neutraliza, nos paralisa com acusações,
paralisa a minha vida, paralisa a sua vida com acusações. Ele rouba a nossa autoridade espiritual. É por isso que você não tem força para orar. É por isso que você, quando peca, não quer mais vir para a igreja, achando que a solução é não vir mais, abandonar ao Senhor. Aleluia, se entenda. Lembra lá do livro de Gênesis, lá no início, quando o homem pecou, não foi Deus que fugiu do homem. Deus foi ter com Adão e Eva como ia todos os dias. Quem fugiu da presença de Deus foi o homem, porque o homem, quando peca, acha que a solução do problema é fugir, é se esconder de Deus. Aleluia, mas isso acontece quando a nossa couraça está caída, quando a couraça da justiça de Deus, que nos justifica, de Cristo que nos justificou diante de Deus. Não éramos aceitos da presença de Deus, éramos pecadores perdidos, mas o preço foi pago, a cruz é real, o sangue nos comprou, diz a palavra. Fomos comprados por bom preço, muito mais precioso e valioso do que ouro, metais preciosos, pedras preciosas. Este sangue tem purificado a nossa vida. Não é porque eu e você merecemos ou somos justos, mas é porque o nosso Senhor Jesus de Nazaré justifica a minha vida, e nós temos que andar com a couraça da justiça, porque do contrário o inimigo vai atingir e vai nos neutralizar e vai nos paralisar, e essa não é a vontade do Senhor. A autoridade espiritual está delegada pelo poder da palavra de Jesus. Eis que vos dou poder e autoridade, pisarão sobre serpentes e escorpiões, aleluias, nada vos causará dano, pegarão coisas, beberão coisas mortíferas, e aí vai, imporão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Esses sinais seguirão aos que creem. A autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para acabar com o mal, está não na nossa vida, na nossa justiça, entenda, mas na autoridade do nome do Senhor Jesus. É por isso que Pedro diz lá no Sinédrio, lembra? Quando ele é preso e perguntam como é que você faz esses sinais, e ele diz assim: vocês acham que eu, homem comum como vocês, tenho autoridade para fazer o que eu fiz? Tenho autoridade para mandar que o aleijado levantasse, paralítico de nascença e saísse andando? Eu não, mas é no nome daquele que vocês pregaram na cruz, que este homem agora anda e está curado. É na autoridade do nome, diga comigo, é na autoridade do nome de Jesus. Aleluias, essa é a couraça, irmãos. Por isso que eu digo para você com todo respeito, talvez alguém aqui possa até ter esta prática, mas a couraça que Paulo está dizendo é que nós temos que nos apropriar pelo exercício da nossa fé, e não nós pegarmos algo que está na nossa imaginação, nas nossas mãos, e colocar sobre nós e dizer: Senhor, eu coloco aqui a couraça. Não é isso que a palavra diz. A palavra está nos dizendo sobre verdades espirituais através de figuras do contexto histórico. Precisamos entender a palavra do Senhor. Couraça foi o segundo. O terceiro, os sapatos ou as sandálias da prontidão para anunciar o evangelho da paz. Aleluias, aleluias, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. É quando nós, de fato, irmãos, lançamos as nossas vidas para servir o Senhor. É quando nós, por amor a esse Deus, por gratidão, calçamos este evangelho, este evangelho da paz, que nos deu paz para com Deus, porque éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que éramos inimigos da cruz. Não sou eu que digo, é a palavra. Éramos inimigos, não tínhamos apenas Satanás como inimigo, mas sobretudo tínhamos o próprio Deus como inimigo, porque estávamos afastados. Mas o sacrifício perfeito, o sacrifício suficiente, único do Senhor Jesus, nos trouxe, nos resgatou, nos reconciliou com Deus. Aleluias, nos trouxe paz para com este Deus. Não estamos mais em guerra com Ele, mas agora estamos em paz. Ele é o nosso Pai, estamos religados a Ele. E quando nós entendemos isso, Paulo vai dizer: a força
desta paz que o mundo não tem, diz a palavra, que o mundo não conhece, essa paz que excede todo entendimento, vai nos fazer calçar estas sandálias e sair por aí, aleluia, anunciando isto, para que aquilo que você recebeu, alguém receba aí também, aleluia. Evangelho da paz, sandálias, trabalho, voluntariado, altruísmo, você negar um pouco você para fazer algo pelo próximo. Jesus foi o que mais ensinou esse tipo de coisa. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. As igrejas primitivas acudiam às outras nas suas necessidades. Quando uma precisava de suprimento, a outra fazia uma coleta, levava para outra. Aleluias. Aleluias. Paz. A paz que excede o entendimento, a paz que nos dá a vontade de trabalhar, de levar mais alguém para o céu, a paz que tira o egoísmo dos nossos corações, a paz que tira o egocentrismo de vivermos só para nós. Igreja não é viver para si, igreja é compartilhar, igreja é semear, igreja é construir, igreja é ser tijolo, é ser pedra viva, disse o apóstolo Pedro, numa construção espiritual. É você sustentar a pedra que vem em cima, e depois aquele sustenta o outro, e sustenta o outro, e vai sendo formado uma grande igreja, do qual o Senhor Jesus é o cabeça, para a glória do nome de Deus Pai. Aleluia. Calce os coturnos do Evangelho, as sandálias do Evangelho, servir, tenha como exemplo o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, os santos homens da palavra como motivação, e tenha experiências, porque tem muita gente que quer experiência com Deus, mas deixa eu te dizer, a experiência com Deus vem a partir do momento que você começa a caminhar este caminho, este trajeto deste Evangelho. As experiências vêm para fortalecer o soldado que avança, aquele que está, aleluia, contribuindo. A experiência não vem para quem está, aleluia, somente na retaguarda, vem para aquele que precisa uma ferramenta nova, um armamento novo, uma estratégia nova, uma visão nova, uma esperança nova, é para quem está avançando. Então tenha experiências como calçando o Evangelho da paz, aleluia, é isso que significa. Quarta armadura, já falamos do cinto da verdade, couraça da justiça, sandália do Evangelho. Além disso, disse o apóstolo, usem o escudo da fé, e olha que interessante, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aleluias. Por que a palavra diz isso? Porque naquele tempo era comum. Quem já assistiu o filme medieval sabe, né? Da Idade Média, lá do Império Romano e outros impérios, que eles tinham o hábito de colocar fogo na ponta da flecha e jogar flechas incendiárias, era o nome disso. Então ele está dizendo que na armadura daquele soldado romano havia uma condição de apagar essas flechas. Existiam escudos que eram feitos com 2 lâminas de madeira, para que quando atingisse a primeira lâmina, este fogo já se apagasse e não transpassasse o escudo. E tinha um outro modelo, diz a história paralela, que era revestido de couro molhado, para que quando então este dardo, esta flecha inflamada de fogo, atingisse este couro molhado, então se apagasse e perdesse a força do fogo. Ele está falando agora que esse escudo que eu e você temos que empunhar, temos que ter em nossas mãos, é a fé. Aleluias, é a fé. E o que é fé? A fé é aquilo que você já sabe, Hebreus 11:1. É o firme fundamento, ou a certeza das coisas que não se veem, você não vê, mas que se esperam. Você espera morar no céu ou não? Amém? Você espera partir dessa para uma melhor, amém ou não, amém? Você espera ter uma vida plena, abençoada, amém ou não? Vida abundante nesta terra e no porvir, amém ou não?
Então você tem que entender que Satanás vai tentar iludir você e fazer você desacreditar das promessas que estão na palavra do Senhor. Ele vai tentar fazer você pensar que são mentiras, que isto é balela, que isto é historinha, que é lenda, que é conto, que é história romântica. Nada disso existe. Que o homem vai morrer e tudo se acaba, que tem que aproveitar mesmo é aqui, o que tem vontade de fazer tem que fazer, deixa a vida me levar, vida leva eu. É o que Satanás vai fazer, são as flechas, com fogo. Desiste, desacredita, isso é conversa. Isso é coisa de igreja, isso é coisa da religião, isso aí é coisa, para quem é retrógrado. Vai estudar que você abre o pensamento, vai estudar que você vai entender as coisas deste mundo. Desiste, deixa isso para lá, evolui, você está antiquado. Ó as flechas com fogo. E aí o apóstolo Paulo vai falar, quando elas vierem, desânimo, angústia, dúvida, incerteza, fraqueza, mornidão. Quando isso vier, ele vai dizer, ele está dizendo, isso vai vir, igreja. Mas quando vier, pegue o escudo da fé que você tem, porque você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se defenda, empunhe ele, e os dardos serão apagados, vão cair por terra, e o nome do Senhor será glorificado. Alabassuriandarabacai. O escudo da fé, ele resiste palavras pessimistas, ele resiste dardos, aleluia, deste mundo, filosofias mundanas. Deus tem coisa grande para fazer. Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer abençoar, Ele quer te levar a conhecer lugares novos. Ele vai te levar para outras cidades, outras nações. Ele tem propósito, Ele tem plano, Ele tem promessa. Acredite, quando a dúvida vier, empunhe o escudo da fé, mas não misticamente falando, não como objeto, mas a fé na palavra de Deus, que é viva, é pura e eficaz e se renova. E ainda diz que tudo passará, céus e terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, nunca passarão. O escudo da fé, glória a Jesus. 17, o versículo, usem o capacete, a quinta armadura, usem, aleluias, o capacete da salvação. E depois, por último, a espada do Espírito. Capacete era o que? Protegia a cabeça do soldado, porque uma flecha, uma lança ou um golpe de espada na cabeça seria fatal. Então havia necessidade de um capacete para proteger a cabeça, haja vista que a cabeça é o cérebro é a matriz, é a CPU, é a base de toda a nossa existência. Para você mexer um dedo, o comando tem que sair daqui. Para você falar, tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Se não sai, por isso que quando a pessoa sofre um derrame cerebral, a pessoa fica com sequelas, não fala mais, não anda mais, vai para a cadeira, porque quando o cérebro é afetado, todo o resto do corpo também é afetado. E ele está dizendo, usem o capacete da salvação. Sabe o que é? Proteção para a nossa mente, pensamento sobre a salvação conquistada na cruz para as nossas vidas. Não deixe o inimigo arrancar a certeza da tua salvação. Ah, Carlos, mas como é que eu posso ter certeza? E eu te respondo fazendo uma outra pergunta. Como é que você pode não ter certeza? Você pode dizer, eu não tenho certeza, Carlos, da minha salvação. E eu te pergunto, mas como você pode ter certeza então da tua não salvação? Porque uma vez que você está aqui, irmão, uma vez que você dedica a sua vida ao Senhor, uma vez que você ama Jesus, uma vez que você vive para Ele, não porque uma regra diz, mas porque você deseja, aleluias, viver para esse Cristo, é agradável, é gostoso. Você tem orgulho de falar que serve a Jesus, você tem orgulho de falar que entregou a sua vida a Ele, você tem orgulho de dizer que vive para Ele, que você tropeça, cai sim, mas você levanta, porque é Ele quem te levanta para você voltar à posição. Aleluia, eu e você não
somos impecáveis, nós vamos pecar, mas a diferença é como é que nós agimos depois que acontece o pecado. Aquele que não é de Jesus, ele se alegra com o pecado, ele se alegra com o fruto do pecado, ele se esbalda, aquilo é algo que encaixa com a sua realidade, com a sua vida. Mas aquele que é de Jesus, quando acontece de resbalar, de acontecer algo que sai do trilho, a primeira coisa que acontece, você se sente mal, a tua consciência, o Espírito Santo te convence, você não quer mais aquilo, você quer transformação, você quer mudança. Sabe o que é isso? É porque você está salvo em Cristo Jesus. E Ele está dizendo para você e para mim, igreja, nós recebemos isto pela obra que Ele fez e porque nós aceitamos isso por fé. Então, não deixe que arranquem isso, não deixe que doutrinas arranquem, não deixem que arranquem a graça, a salvação, o presente. É claro, irmãos, que se você, eu, qualquer um de nós decidirmos abandonar a Jesus, apostatar da fé, chutar o balde, dizer: não, eu experimentei tudo isso, foi bom até aqui, mas eu não quero mais, de consciência, porque você é um ser que tem um livre-arbítrio, uma escolha, uma capacidade de pensamento e de escolha, e você quiser abandonar, é claro que você vai levar a pior. Mas se você não tomar esta decisão, ainda que você caia, Ele vai levantar você, Ele vai restaurar você, Ele vai voltar você à posição, Ele vai limpar você novamente. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto a porta, eu gosto de falar isso, enquanto a porta da graça estiver aberta, há esperança. O problema está em que um dia esta porta vai se fechar. Mas enquanto ela estiver aberta, o Espírito Santo bate convencendo nós do pecado e nos fazendo voltar para o Cristo, porque esta é a função dele, uma das funções do Espírito. E Paulo vai dizer: coloque o capacete da salvação. É por isso que diz da salvação. É o capacete para proteger aquilo que o Senhor já te deu, você já entendeu, não foi por inteligência, você não aprendeu no livro da faculdade a salvação, você tomou por fé e o Espírito testifica que você é filho de Deus e você clama: Abba, Pai. Vista o capacete da salvação. E por último, aí já não é mais de defesa, agora é de ataque. Aleluias. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Essa é a arma que eu e você temos para enfrentar o inimigo. Nós estávamos falando aqui, irmãos, pode ver, são itens de defesa, correto? Defesa, cinturão que amarra a couraça, que coloca ali a espada, mas amarra a couraça, prende. Se você tira o cinturão, cai a couraça. Nós estávamos falando de escudo, de calçado que protege o pé, mas agora está falando: tomai também a espada do Espírito. É a espada que o Espírito Santo usa. A espada que o Espírito usa para guerrear é a palavra do Senhor, que consequentemente é a espada que nós usamos, é a palavra. Então, qual é a recomendação de Paulo para a igreja de Éfeso? Ele está dizendo: conheça a palavra. Para você poder fazer uso dessa espada, você precisa ter a palavra. Ela é a arma. Conheça, estude, ame, porque é ela que vai destruir os conceitos, as mentiras que o diabo tem tentado colocar. Você precisa saber a palavra, é a arma que nós temos. É por isso que Jesus, quando foi provado, como é que ele contra-atacou Satanás? Está escrito: olha, Jesus, você não é o Filho de Deus, então é o seguinte, você não está com fome, então é o seguinte, manda que essas pedras se transformem em pão, e aí você vai matar a sua fome. E ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que significa isso? Isso aqui é forte. Sabe o que significa isso? É quando eu e você estamos nas situações difíceis da vida. Quando você e eu somos alvejados. Sabe aquela pessoa que Satanás já disse, não é a pessoa, mas é quem está por trás. Vai usar uma mulher, vai usar um homem,
teu relacionamento não está muito bom. Você e a tua esposa não estão muito bem. Conflitos, crises, estão frios. Aí Satanás sabe aonde é que ele vai atacar. Aí vai trazer uma pessoa feia, não, bonita. E vai começar a querer seduzir você aonde você está carente, aonde você está vulnerável. E aí vai te fazer propostas e convites. E se você não tem a espada, você vai aceitar porque você não tem arma. Mas se você tem a espada, você vai dizer não, porque está escrito. Alabashurikandara. Está lá o patrão, você trabalha, ele quer fazer maracutaia, quer superfaturar, né? Quer colocar você no meio da lava-jato, né? Quer colocar você no meio do rolo, quer colocar você no meio da roubalheira, e aí quer colocar você no meio da podridão. E aí, não, é isso aqui, mas veja bem, é tranquilo isso aqui, porque nunca vai dar nada. Só uma assinatura, só uma cópia aqui, é só uma coisinha, vamos só mudar isso aqui, não tem problema. Aí você vai dizer, não teria problema, se eu não tivesse a espada do Espírito, mas eu tenho a espada, então eu não faço, porque está escrito. E porque está, mas o que é que está escrito? Eu preciso saber o que está escrito. Você consegue entender isso? Se eu e você não soubermos o que está escrito, nós não teremos argumento no nosso coração, nós não teremos armamento, nós não teremos recursos no nosso coração para guerrear e para derrotar Satanás. Tanta coisa pode acontecer, convite, tanta situação para nos levar, e nós vamos ter que dizer, não faço, não vou, não acredito, não repito isso, não vou para esse lado, para aquele, por quê? Porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Canta lá, Manara Suriandarai. Tome a armadura de Deus para a tua vida, querido. Aleluias. E para finalizar, disse o versículo, depois de tudo isso que ele explica sobre a armadura, esta explicação, esta aplicação sobre a guerra espiritual, sobre a armadura, sobre a espada, ele vai dizer: agora ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Tendo estas coisas em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E ele diz, inclusive por mim, orem por mim também, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério, ou o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem. A oração, irmãos, a oração é como que algo que vai envolver esta armadura. A oração envolve ela. Lembra aqueles filmes ou desenho que tem aquele campo de força em volta, né, do personagem, que faz aquela luz, assim, aquela áurea em volta, depois de haver tomado toda a armadura de Deus. Tudo isso que falamos hoje, ele vai dizer, agora ore em todo o tempo, porque a oração vai cobrir tudo isso, vai manter ela limpa, arrumada, preparada, lustrada, vai manter ela desamassada, quando vier a pancada, a flecha vai amassar, a oração vai corrigindo, vai dando o reparo necessário à armadura. Ore em todo o tempo. E ele diz, inclusive por mim, irmão, sabe por quê? Porque Paulo não era bobo, não, ele sabia o poder que tem a oração do justo. Tiago vai dizer, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele está ensinando o povo a orar, porque ele sabe que quando o povo ora, move os céus, move o mundo espiritual. Ele não é bobo não, ele falou, vocês orem, mas orem também por mim. Agora, para fechar, o que me chama a atenção, ele está preso, acorrentado, e ele não está pedindo para que o Senhor o liberte. E aí nós invertemos tantos conceitos hoje em dia, que nós achamos que nós precisamos do Senhor somente para sermos libertos das correntes, das situações, de mazelas, de situações que acontecem nas nossas vidas, que às vezes é permissão de Deus.
E Paulo está aqui dizendo: eu quero oração não para que eu saia, não para que o cadeado se destranque, não para que a corrente se parta. Eu quero oração não para que o soldado se confunda e me solte, não. Eu quero oração para que Deus me fortaleça, porque mesmo preso em correntes, eu que sou ministro do Evangelho, me vem a palavra de Deus para que eu possa pregar aqui dentro e ganhar a muitos para o reino dos céus. Decanta lá basuri andarai. Vivemos batalhas, vivemos guerras. Alguém aqui está vivendo, alguém vai viver batalha, guerra espiritual. Mas se revista, tome posse da armadura com uma vida de intimidade, de oração, de meditação na palavra, de justiça do Senhor sobre nós. E entenda algo: se você que é um soldado está caído, a igreja do Senhor tem a obrigação de tomar na tua mão e te levantar. Você não vai ficar para trás. Você precisa se render, você precisa se entregar, pedir ajuda. Porque batalhas fala de derrota, fala de quedas, fala de se machucar, mas fala de soldado, fala de irmãos de guerra, fala de irmãos de armas. Aleluia, nós estamos aqui para darmos as mãos uns aos outros, porque aquele que caiu não pode ficar para trás, não vai ficar abandonado. Vamos pegar na mão e vamos levantar, aleluia, e vamos rumo ao alvo, aleluia, porque deixando as coisas para aqui para trás ficam, sigamos para o alvo, aleluia, que é a salvação, que é o reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Vivamos as batalhas, combatamos elas, mas com as armaduras de Deus, com a força do Senhor, com o poder de Deus, não na sua força, irmão, não na minha força. Se eu não puder te ajudar, tem um irmão do seu lado que vai poder te ajudar. Às vezes você menospreza alguém que está do seu lado, e a Bíblia diz: confessai uns aos outros, orai uns pelos outros. Tiago está aparecendo hoje aqui direto, missionário Cecília. Ei, rabassuri andarai, aleluias. Eu gostaria de ver o Senhor levantando no meio de nós um exército, aleluias, vestindo toda a armadura de Deus para fazer a diferença nesta geração. Quem aceita isso diz amém. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando